Boa noite, muito boa noite a todos. Satisfação em estar aqui com vocês nesse nosso encontro ao vivo do estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP V de Jesus. Na noite de hoje, nesse nosso encontro, dentro desse mês de abril, nós trabalhamos, a sequência dos versos do capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Romanos. E hoje, então, vamos dar assim, um arremate final, né? No sentido de recapitular as lições do mês e chegar, então, no verso de estudo e reflexão da noite de hoje. Antes disso, eu aproveito para fazer o convite para vocês, aqueles que ainda não são inscritos ou que divulguem os trabalhos do NEPV de Jesus, seja na página do Facebook, seja pelo canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. No canal do YouTube, nós temos uma playlist com diversos estudos, aprofundando o sentido do Evangelho nessas conexões com a doutrina espírita, estudos também relacionados à codificação espírita de Allan Kardec, Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, séries sobre aparições de Jesus, o Sermão do Monte, estudos do Evangelho, e esta série, que às segundas-feiras aqui nós transmitimos sempre no horário das 20 horas, que é a série que, olhando para o Novo Testamento, com especial destaque para as cartas de Paulo, estudamos a Carta de Paulo aos Romanos, a série intitulada Romanos verso a verso. É nesse sentido, nesse aspecto, que procuramos então um aprofundamento das conexões entre as três grandes revelações, nesse sentido de fato aí que conecta na unidade da revelação divina, antigo, entendendo, primeira revelação, Moisés, os profetas, Novo Testamento, personificado em Jesus, o evangelho vivo e manifesto, a vontade de Deus junto de nós, ensinando a lei de justiça, amor e caridade através do exemplo, da palavra, da ação. E por fim, cumprindo a promessa do mestre, que ele teria suas palavras relembradas ao mesmo tempo em que este ensino seria desenvolvido e aplicado pela presença do Espírito de verdade, a coletividade dos benfeitores espirituais que vem então instruir a humanidade, deixando de lado qualquer tipo de separativismo das denominações religiosas, é Cristo de volta para a humanidade. Ele na condição de tutor, de protetor, de governador do orbe, olhando para cada um de seus irmãos e todos nós na condição de filhos de um mesmo Pai. É nesse sentido, nesse aspecto, então, que vamos, na noite de hoje, dar sequência ao nosso estudo, olhando para a carta de Paulo aos Romanos, como eu disse, capítulo de número 2, o verso de número 24. Esse é o episódio de número 56 da série Romanos verso a verso. Como eu citei lá a playlist, vai lá no canal do YouTube do V de Jesus e vocês terão, então, acesso a estes vídeos anteriores. Hoje são mais de 400 vídeos lá, gente, disponíveis gratuitamente, então, para que vocês possam compartilhar também, curtir, compartilhar e levar adiante a mensagem. Abraço aos amigos internautas que conosco também comungam nesse momento, participando aqui com a gente dos estudos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que chegarão depois nos acompanharão e poderão também participar, interajam, comentem, deixem aí as suas dúvidas para enriquecer o nosso estudo, a nossa reflexão da noite de hoje. Eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado e vou trazer aqui os companheiros que participarão conosco na noite de hoje também. Inicialmente, nosso amigo já conhecido, Ângelo Tesser. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Boa noite. Obrigado, Emerson. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos os internautas. Boa noite à nossa convidada especial, né? Ela seja muito bem-vinda, que possa nos auxiliar aqui na noite de hoje, segunda-feira, e possamos falar sobre o apóstolo Paulo, né, nas suas cartas, nas suas epístolas, que ele dirigiu a todos nós. E hoje nós falaremos sobre o capítulo 2, versículo 24, é isso, né, Emerson? Então, esperamos, dentro das nossas reflexões, podemos aí auxiliar um pouquinho mais
o nosso crescimento e o nosso entendimento do Evangelho de Cristo também. Muito bom, Anjo. Eu e o Anjo hoje somos anfitriões da nossa querida convidada que vai vir aqui com a gente agora. Seja muito bem-vinda, Valdete. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Emerson. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos que estiverem nos vendo agora ou em outros momentos. Eu só posso agradecer ao nosso querido Emerson, que me fez o convite, né, de estar aqui, dessa oportunidade bendita, e agradecer pela confiança também, né, a gente conseguir aí falar alguma coisinha sobre Paulo, difícil de falar sobre ele. Então, eu posso dizer assim, ó, não percam essa série que o Emerson comentou, porque estudar as cartas de Paulo, a gente reconhece que é um estudo difícil, né, Emerson? É um estudo difícil. Então, é uma maravilha essa série que você está fazendo, só pode ter, assim, os nossos cumprimentos, assim, os parabéns, né, pelo trabalho que você está fazendo. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Aprendendo sempre junto. É por isso que aqui, né, em conjunto, olhando para o significado e assim, sem pressa, gente. Por isso que é verso a verso, né? Degustar, procurar realmente aprofundar no sentido que é muito amplo. Nós estamos falando de um apóstolo que de fato não foi à toa, não foi casual que Jesus o chamou e disse que era um vaso escolhido, né? Um homem, como os estudiosos, pesquisadores dizem, um homem de 3 mundos, um homem que conhecia em profundidade a lei de Moisés, toda aquela tradição profética, né, em Israel, que conhecia em profundidade filosofia grega, estudou, né, aos pés de mestres gregos e mestres israelitas, e também o homem que estava muito bem inserido dentro daquele mundo do Império Romano, né, aquelas leis, aquelas questões administrativas do Império. Então, realmente, um homem que tem muito para nos ensinar também e que viu toda aquela potência que ele tinha no sentido da compreensão intelectual ser banhada por uma luz que foi a luz do Cristo ressuscitado. De tal forma que ele próprio pôde dizer de forma tão apropriada, né? Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, né? Que nós possamos realmente mirar nesse exemplo que é tão poderoso, como outros tantos que temos, sim, nos textos das Escrituras, que testemunham a presença de Jesus junto de nós e o que ele impacta de fato nas nossas vidas, né? Valdete, eu gostaria que você, antes da gente entrar propriamente no estudo, falasse um pouco também das atividades. A Valdete representa aqui o NEP Gesiel, né? Muito bem apropriado, né? Gesiel, o nome antes de Estevão, e tudo das cartas de Paulo. Tá tudo perfeito hoje, né? Tá tudo perfeito. Não, a gente só pode ficar muito feliz, né? A gente tem que lembrar ali do Paulo Estevão, né? Do Gesiel, é o nome antigo de Estevão, né? E lembrar também que Jesus falou para Paulo que Gesiel, Estevão, estaria com ele, inspirando ali nas cartas, né? Então, falando de Paulo, para mim, falando de Paulo, falo de Gesiel também, né? Porque é a mensagem de Gesiel também, inspirando Paulo ainda. E a gente está com o NEP Gesiel, já tem 7 anos que a gente trabalha com o NEP Gesiel. Nós temos reuniões de 2 turmas, de segunda e terça. Já tivemos uma reunião hoje. E temos o Papo de NEP, que o nosso amigo Emerson já compareceu com a gente, que a gente convida, né, pessoas queridas, irmãos queridos, para trazer algumas reflexões do Evangelho. Então, a gente está trocando figurinha aqui, né, Emerson? Emerson ainda vai voltar para o Papo de NEP, se Deus quiser, a gente já vai marcar uma outra data para ele voltar para lá. Uma alegria estar aqui contigo, Emerson. Obrigada. Muito bom, muito bom. Realmente esse papo é sempre proveitoso, né? Quando a gente realmente se reúne para falar da Boa Nova, a gente sabe que não é uma conversa casual, não é uma conversa para entretenimento, é uma conversa de aprendizado sempre, né? É estar na companhia do Mestre. Ele dissera, e nós realmente comprovamos isso mesmo na atmosfera espiritual, 2 ou mais, aqui estamos reunidos no nome dele.
Ele está conosco, né? Então vamos lá, gente, olhando para o nosso estudo da noite de hoje aqui, série Romanos verso a verso, como eu disse para vocês, temos aqui, ó, nossa base fundamental para olhar, e eu convido aqueles que quiserem acompanhar conosco, seja aí nas suas traduções físicas, onde quer que você esteja nesse momento, ou seja mesmo pelo aplicativo de celular, ou simplesmente nos ouvindo. Romanos, capítulo de número 2, o verso de número 24. Nós costumamos aqui, Valdete, assim, trazer mais de uma tradução. A gente sabe que assim tem uma proximidade muito grande nas traduções, mas às vezes uma palavra para outra facilita mais a compreensão ou estende mais também a compreensão do texto em estudo, né? Então nós trazemos aqui primeiro a tradução Almeida Corrigida e Fiel para o verso 24 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, na seguinte forma: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós. Tradução da Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, temos: pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios. E por fim, Bíblia Católica, temos: porque assim fala a Escritura. Por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Né? Há uma menção aqui que nós vamos ver também em paralelo com uma referência cruzada que já aparece na tradução da Bíblia Católica, Isaías 52, verso 5. Ok? Então é isso. A partir daí, nós vamos procurar desdobrar o sentido desse aprendizado que teremos aqui, olhando para esse verso 24 do capítulo 2 da carta aos Romanos. Eu só vou fazer assim uma breve introdução, no sentido que vimos nesse mês de abril, porque assim, essa conversa começa antes, né? Então a gente vai pegar uma sequência aqui, eu vou falar de uma forma mais livre da sequência dos versos. Você tem desde o verso 20, quando começou essa nossa reflexão no mês de abril, que Paulo está aqui numa fala. Lembrando, essas cartas foram ditadas por Paulo, com exceção da carta aos Hebreus, que foi escrita de próprio punho, e a gente só sabe disso por causa da obra Paulo e Estevão. As demais foram ditadas. A carta de Paulo aos Romanos foi ditada e escrita pelo escriba Tércio, colaborador direto do apóstolo Paulo. Então, nesse ditado, Paulo está a ensinar no verso 20 desse capítulo 2, dizendo assim: instruidor de nécios, quer dizer, de ignorantes, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? E aí vem o nosso verso da noite de hoje, né? Verso 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Vamos compreender aqui na sequência. Eu quero ver primeiro, Ângelo, sobre essas primeiras impressões. O que você sentiu desse verso, Ângelo? De que forma ele vai te impactar e de que maneira, assim, nós podemos extrair algo que seja aplicável também para a gente hoje? Fique à vontade. A expressão, né? A palavra é blasfêmia, né? É a expressão ou afirmação que insulta ou ofende quem é considerado digno de respeito ou reverência. Isso é blasfemar. E nós, como seres ainda imperfeitos, algumas vezes blasfemamos também, né? Dizemos coisas que não deveríamos dizer, para nós pedimos perdão, né? E é como você disse aí dos versos anteriores, né? Porque fazemos isso e recomendamos que não se faça. Isso também é blasfemar. Mas já em Ezequiel,
um pouco antes de Paulo, né? Lá no capítulo 36, de 20 a 23, ele fala para nós assim, vou falar só o 20, tá? E entraram no país das gentes para onde foram, e lá desonraram o meu santo nome, quando se dizia deles, este é o povo do Senhor, e estes os que saíram da sua terra. Então, esse desonrar é a mesma coisa que blasfemar. É desonrar o nome de Deus. É desonrar o nome da divindade, daquele que é puro amor, daquele que é amor na sua mais ampla expressão da palavra, o mais amplo sentimento, aquele amor ágape, que é Deus. Então, quando nós, né, e Paulo fala bem aqui, né, por vós entre gentes, assim como está escrito. Ou seja, será que Paulo já não estava se referindo aí a Ezequiel? Emerson? Sim, é nesse sentido mesmo que a gente vai perceber o quanto favorece nós estarmos numa leitura de um doutor da lei. Lembrando, né, o Saulo não deixou de existir. Todo aquele conteúdo que era próprio dele está no Paulo apóstolo, né? Só que está revitalizado, está revestido, está reconfigurado, está ressignificado pelo fato de que agora é Cristo junto dele. Então ele vai olhar para as Escrituras em cada um daqueles pontos, como Jesus ensinara. Vamos lembrar lá o capítulo 24 de Lucas, que os discípulos na estrada de Emaús já cantam essa bola para a gente, né? Dizendo que Jesus ensinava dessa forma, passando por Moisés e por todos os profetas, ensinava-lhes o que havia nas Escrituras a respeito dele, Jesus. Então, Paulo é esse olhar aqui do doutor da lei, que agora Paulo apóstolo, está olhando para os textos antigos e está extraindo ali e trazendo para a carta aos Romanos. Então, lembrando, a comunidade cristã em Roma, na capital do império, é uma comunidade mista. É uma comunidade em que estrangeiros e judeus estão convivendo. Quando a gente fala aqui de comunidade cristã, de igreja cristã, nós ainda não estamos falando em templos, gente. O pessoal se reunia ali basicamente em residências, às vezes em mais de um lugar, né? Então eram reuniões assim, em que havia ali o comparecimento de pessoas de culturas absolutamente diferentes. E Paulo está tendo que ensinar dentro deste contexto aquela comunidade, como ensinou a outras comunidades também, relembrando que o que tínhamos como configuração religiosa no planeta, no mundo, era todo mundo acreditava em vários deuses. Só Israel retinha aquela ideia fundamentada de um só Deus para todos, mas que esse Deus se revelara inicialmente Israel, para que daí, então, alcançasse o mundo inteiro. Quem, portanto, se vinha ali tocado pela mensagem do Evangelho e que adentrava uma comunidade cristã, tinha muito ainda, assim, dos hábitos, dos usos, dos costumes, das tradições, que não eram aquelas tradições que pertenciam ao povo hebreu. Então, inevitavelmente, conflito, inevitavelmente, necessidade de melhor compreensão dessa mensagem. Então, quando Paulo vai usar determinados termos, ó, está escrito, ele tinha que contextualizar. Da onde? Quando isso aconteceu? Por que isso foi dito? Como isso se aplica? E é muito daquilo que nós tentamos aqui, da nossa forma, com as nossas dificuldades, estabelecer um estudo como o do NEP. Né? Procurar texto, contexto e aplicação. Agora eu quero ouvir a nossa convidada. Valdete, vem com a gente para falar um pouco desse texto do verso 24 do capítulo 2 da Carta aos Romanos. Então, como o Emerson comentou, né? Ao que parece, Paulo vem fazendo aí no decorrer desse capítulo 2 uma série de advertências, né, aos judeus, talvez abordando resumidamente a questão do verdadeiro judeu, né? Lembrando o povo que ser judeu não é de modo algum assunto racial, ser judeu não tem nada a ver com a circuncisão, né? Ser judeu é uma questão de conduta, né? Um significado aí, significado total dessa passagem, talvez, é que as promessas de Deus não
não são para pessoas de uma determinada raça, né? Que as pessoas que para pessoas que levam um certo sinal no corpo, né? As promessas de Deus são para todas as pessoas que vivem um certo tipo de vida, né? Não importando com a raça que eles possam pertencer, né? E faz esse alerta, como ele fala aí, está escrito, né? Está escrito. Ele faz esse alerta do quanto que o povo está se distanciando de Deus, se distanciando da lei de Deus, né? São advertências que o povo hebreu, na verdade, já recebeu ao longo da história, né, Emerson? Já recebeu várias vezes, ó, por diversos profetas, tal. E aí Paulo vem alertar novamente, e ele faz isso em mais do que um momento, né? E aí esse versículo parece que concentra aí a grave consequência desse distanciamento, dessas atitudes, vamos dizer assim, hipócritas, né? Na verdade, daquele que, conhecendo a lei, considerando-se ali o povo escolhido por Deus, violava suas leis, né? E a gente pode buscar, assim, alguns pontos de reflexão nesse versículo, mas talvez, assim, grosseiramente, resumindo, vamos dizer assim, a gente poderia dizer que para os gentios, que observavam os judeus, aqueles que divulgavam a lei, que cobravam atitudes dos outros, né? Eles mesmos não cumprindo essa lei na sua íntegra, talvez eles poderiam dizer assim, mas que Deus é esse, né? Que permite que se haja dessa maneira, né? Deve ser um Deus hipócrita, talvez, né? Que seus representantes cobram algumas atitudes da gente e eles mesmos não fazem. E Deus permite, né? Esse Deus deve ser um Deus fracote. Não pune aí os seus representantes, né? Então o povo acaba blasfemando por conta das atitudes dos seus próprios representantes, né? Daqueles que se propõem a ensinar a lei, daqueles que dizem como a gente deve agir, mas eles mesmos não fazem aquilo que falam, né? Mas, como a gente disse ali, ó, você me corta, viu, Emerson? Porque eu vou falando aqui, viu? Mas, como a gente disse ali, há um momento na carta de Paulo que nos traz a oportunidade para refletir sobre vários temas, né? Então, eu acho que, assim, a gente não pode esquecer, e corrija se eu estiver errada, né? Que os autores aí das epístolas, Paulo, Pedro, João, né? Eles escreviam essas cartas baseadas naquilo que eles aprenderam com Jesus, né? Então, a gente pode até dizer que as cartas são como que, vamos dizer assim, comentários do próprio Evangelho. São falas baseadas naquilo que eles aprenderam com Jesus, né? Apesar de Paulo ter todo esse conhecimento como doutor da lei e tal, ele aprendeu muito com os manuscritos de Levi, que a gente vê lá no Paulo Estevão, né? Tantas cópias que rolaram pela região, que ele próprio fez algumas cópias, né? Então, assim, lendo as cartas, eu acho que a gente ouve ecos das palavras de Jesus, né? Dos ensinos de Jesus. E aqui nesse versículo, Emerson, assim, eu acho que não podia ser diferente, né? A gente ouve, por exemplo, o que me ocorre primeiro aqui, né? A gente ouve ecos, por exemplo, da passagem que fala sobre o escândalo, que está lá em Mateus, mas que está em Marcos, em Lucas também, né? E que ele fala, quem escandalizaram desses pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurado uma mó de asno ao redor do pescoço e se afunde na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos, contudo, ai daquele homem por quem vier o escândalo, né? Então, a gente lembra que o escândalo no Evangelho é a pedra de tropeço, é aquilo que faz o outro tropeçar, que faz o outro se equivocar, faz o outro se cair, vamos dizer assim, né? Que é também citada por Paulo em outros momentos, né? Ela pode ser considerada, então, vem aqui, né, essa atitude equivocada dos judeus, que
que foram comentadas por você nos versículos anteriores, né? Provocando por essas atitudes aí controvérsias, uma atitude assim, uma atitude equivocada no gentil também. Então, quando ele fala quem escandalizar um desses pequeninos, esses pequeninos, eu acho que a gente podia considerar os que ainda não tendo tantos conhecimentos, são pequeninos diante da lei, né, da lei de Moisés, tal, ou seja, a gente pode identificar como sendo aí os gentios. Porque esse povo, os judeus, era um povo que já tinha muito conhecimento, ou já tinha possibilidade de ter muitos conhecimentos, né? E dos quais se esperava um comportamento irrepreensível, digamos. Agora, mesmo para esses, né, que têm muitos conhecimentos, sejamos honestos, né? Se a gente trouxer um pouquinho para nós, a gente tem um tantinho de conhecimento, né? Ainda para nós é difícil a gente não se equivocar. Né? A gente sempre encontra uma casquinha de banana por aí e olha aí, pronto, a gente já está caindo de novo. Né? Então, para aqueles que estão dando ali os primeiros passos no conhecimento da lei, que a gente pode chamar de gentios, né? Aquele que é considerado o povo estrangeiro, que vê naqueles que teoricamente representam a palavra do Pai, vê ali atitudes controversas, né? Isso acaba sendo uma blasfêmia contra o nome do Pai, que lhes servem de exemplo para que também possam blasfemar contra o nome do Pai, né? Então, os que escandalizarem esses meus pequeninos, melhor para eles seria pendurar uma mó no pescoço, se afundar lá no mar, né? A mó de asno é uma peça muito pesada, né? Que atada no pescoço certamente vai levar o cara para o fundo do mar mesmo, né? E o que é a água no Evangelho? Né? Ela representa matéria, né? Mergulho na água, lembrando lá do nosso querido Nicodemos, é a reencarnação. E se é na profundeza do mar, ou seja, é na matéria, né? Com esse peso tão grande que a gente pode entender, talvez, o peso dos nossos reajustes, dos nossos resgates, né? Talvez sinalizando também, conforme o tamanho do peso aí, né, várias reencarnações dolorosas, né, até a gente poder se recuperar desse peso, né. Então, assim, Emerson, esse é um eco do Evangelho que eu vejo nesse versículo. Acho que existem outros que a gente pode comentar mais para frente, mas eu passo a palavra um pouquinho, porque já falei demais, né. Muito bom, Valdete, muito bom te ouvir. E realmente esses ecos, eles estão presentes em todos os escritos, né? Tanto de Paulo quanto dos demais apóstolos, como você mencionou, assim como se a gente recuar no tempo, chegar lá nos profetas, chegar em Moisés, esses ecos continuam, porque todos eles estão, na verdade, a manifestar uma palavra que é aquela que se fez homem e habitou junto de nós. Lembramos que, antes de tudo que existe sobre a terra, ele estava aqui antes. Por isso que ele é o princípio, né? O princípio, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, porque ele representa a presença do Pai desde os primórdios, né? No dizer de Emmanuel, as suas mãos misericordiosas repousam o destino da terra. Não é pouca coisa não, né? É muito extenso e difícil para a gente, ainda na nossa condição de imperfeição, compreender a extensão do amor do Cristo por nós. Né? Eu quero trazer aqui, Valdete e Ângelo, também a presença querida dos nossos companheiros que participam com a gente, deixando seu boa noite. Sérgio Luiz Destro, nosso querido companheiro de estudos aqui também, seja muito bem-vindo. Fique à vontade aqui para comentários e participações. Sumi Tukamoto com a gente também, boa noite, Jesus abençoe a todos nós. Sumi, seja muito bem-vinda também. Dirceu Beado, conosco, boa noite a todos, forte abraço, Dirceu, com a gente aqui mais uma vez nos estudos. O Sérgio deixa uma reflexão aqui para a gente na sequência, que eu quero compartilhar com vocês, que faz parte do que nós estamos falando aqui e que serve também como um eco, como a Valdete acabou de trazer para a gente. O Sérgio comenta: a blasfêmia da fala de Paulo
não é alusivo ao que estava escrito nos 10 mandamentos, de não falar o nome de Deus em vão? Olha lá, o Sérgio está voltando ao Antigo Testamento, está voltando ao livro do Êxodo, capítulo de número 20, está lá a transcrição do Decálogo, né? Dos 10 mandamentos. Só lembrando que nessa correlação, nosso pedagogo, o professor Rivaio, codificador Allan Kardec, vai iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo fazendo exatamente isso, né? No capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, conhecida a fala de Jesus, vai começar ali essa conversa transcrevendo o Decálogo de Moisés. E dentre esses pontos está exatamente este mandamento de não falar o nome de Deus em vão, né? Olha que interessante aqui, Ângelo, Valdete, a gente realmente fazer essa correlação no sentido da blasfêmia, né? Blasfêmia no sentido de desrespeitar o sagrado, né? De ser muitas vezes até ali, fazer uma zombaria, algo nesse sentido. Só que às vezes a gente pensa nisso, no sentido de falar do Deus de alguma outra religião, de forma desrespeitada, a gente pensa muito pouco nesse sentido das ações que não correspondem àquilo que nós dizemos crer, é muito do que a Valdete disse aqui, e a gente percebe o quanto essa mensagem é atual. Quantos e tantos, né, chegam até nós e falam assim, mas como é que pode, né? A pessoa diz que acredita, a pessoa ensina tal coisa e faz outra, né? Essa contradição a gente sabe que é nossa, é humana. Então, normalmente, o que a gente responde? Ainda bem que a pessoa, pelo menos, está desperta e voltada para tomar o medicamento necessário para se curar, porque é disso que todos nós precisamos, né? Mas é claro, nós também não somos aqui todos de acreditar que o mau testemunho não prejudica também, especialmente aquele que descrente, olha para aquele que diz crer e não age em pauta diferente da dele. Ele fala, o que eu vou ganhar? O que eu vou ter a mais na minha vida se esse Deus que ele diz acreditar sequer o transforma? É outro ponto também para a gente pensar aqui. Ângelo, eu quero te ouvir nessa correlação aqui, que eu acho bem interessante que o Sérgio traz para a gente. Eu também acredito que ele estava se referindo aí aos 10 mandamentos, né? E que ele estava, de alguma maneira ou outra, blasfemando contra Deus. E Paulo, né, ele sutilmente ele vai buscar isso lá entre os povos, né? Porque no livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos alerta o seguinte: entre ele, Paulo, e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante, demonstrado para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus é o nosso objetivo. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Então, mostra para nós que todos nós necessitamos do apoio de todos. É o lema lá dos 3 mosqueteiros, né? Todos por um por todos e todos por um. Mas aí, no que se refere ao amigo Sérgio, sim, eu acredito que sim. E como você também disse, né? Quantos de nós não nos afastamos, pregamos algo e fazemos outro? Quantos outros tantos não pregam e fazem diferente? Quantos tantos outros pregam e fazem igual? Mas existem aqueles que o que a boca fala, o coração não sente. Fala, mas não pratica. E nós já fomos alertados por isso, né, para isso. E de pregar o Evangelho. Se precisar, fale. São os nossos exemplos. Então, ainda mais nós, né? Estamos aqui conhecidos, eu que moro numa cidade pequena, conhecido como espírita, nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Não só pela nossa consciência, mas por aqueles que estão ao nosso redor. Legal, Ângelo. Eu faço aqui também uma reflexão, trago junto aqui para essa manifestação aqui, comentário do Sérgio, né? É importante a gente trazer aquilo que aprendemos na doutrina com Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, não à toa, né? A conhecida frase de Jesus, sede perfeitos, que é uma
promessa, ao mesmo tempo uma determinação divina para cada um de nós. E Kardec vai ensinar que reconhece-se o verdadeiro espírito, e aqui nós podemos perfeitamente incluir o verdadeiro cristão, aprendiz do Cristo, pelos esforços que faz para domar, no sentido de reeducar, suas más inclinações. Então, a primeira lição que eu acredito que a gente extrai daqui é reconhecer que todos, absolutamente todos nós, aqueles que nos encontramos aqui no mundo de provas e expiações ainda, passando por um processo regenerativo, todos nós temos más inclinações. Qual que é a diferença? Tem esforço sincero? Há compromisso real? Há comprometimento da nossa parte para domar, reeducar más inclinações? Então, assim, independente dos meus escorregões, das minhas dificuldades, dos meus tropeços, se há sinceridade de propósito, isto é abençoado e deve ser respeitado. É claro que correções todos nós precisamos. Todos nós temos que ter a devida humildade diante da revelação divina, de não fazer como fez o fariseu da parábola contada por Jesus, né? Que batia no peito, falava que fazia isso e aquilo outro, que não era como aquele publicano, né? Ele aponta para o publicano, eu fico imaginando a situação do publicano ouvindo aquilo, né? E o que o publicano vai dizer na parábola contada por Jesus? Não é à toa que ele coloca o publicano, porque era uma figura odiada à época do mestre, né? Assim como outras figuras que eram postas de lado, marginalizados. O fariseu era aquele que era o responsável pelo ensino público da lei de Moisés, então uma figura em evidência, né? E estava ali propalando as suas vantagens diante do publicano. E o publicano mal sequer levanta os olhos e diz misericórdia, perdão, porque sou um pecador. Quer dizer, alguém que se desvia e que reconhece que se desvia, e Jesus diz, o publicano saiu justificado do templo e não o fariseu. Então, acho que diz muito respeito, uma aplicação para cada um de nós, no sentido de fazer exame de consciência e compreender que, de fato, o nome de Deus não pode ser usado em vão. Nós não podemos brincar com as questões do sagrado, até porque isso é uma lei divina, gente. O que aprendemos na obra básica, livro 3º, Leis Morais? Qual que é a primeira lei que vai nos ser ensinada lá? Lei de adoração. Sentimento inato da relação do homem, filho, com Deus, o seu Pai. Então, essa relação não pode ser violada pelas blasfêmias, desrespeitos e zombarias que nós, humanos imperfeitos, muitas vezes não comprometidos com a grandeza dessa mensagem transformadora, damos mau testemunho. Então, é bom que a gente tenha essa noção muito clara. Eu acredito que é fundamental que a gente tenha realmente como referencial todos aqueles que, sim, como todos nós, tropeçaram, caíram, e às vezes caíram fundo, caíram profundamente, mas se reergueram em humildade e foram, sim, abençoados em suas vidas por uma transformação verdadeira. E é isso que nós entendemos que é alcançável por cada um de nós, desde que de fato haja vontade, haja real desejo que essa transformação seja promovida no nosso coração. Valdete, quero aqui que você traga as suas impressões também, disso que o Sérgio, de certa forma, aí, traz para a gente como uma reflexão, e caminhando adiante também com esse nosso estudo do verso 24 do capítulo 2º da carta aos Romanos. Fique à vontade. Eu acho que essa questão do nome, falar o nome de Deus em vão, eu acho que você usou a palavra mais adequada, brincar, né? O que o pessoal fala, vamos tirar sarro, né? Isso seria uma blasfêmia, né? Seria assim, como que um ato de ofensa a Deus, como se Deus pudesse ser ofendido. Deus não se ofende, né? Porque ele entende que nós somos os pequeninos aqui, que ainda estamos tropeçando, né? Como você falou bastante. Mas o sentido da blasfêmia seria essa coisa de uma fala que, teoricamente, seria uma ofensa a Deus, né? Então, uma fala jocosa,
Aí realmente eu acho que tem tudo a ver com esse falar o nome de Deus em vão aí, né? E se você me permite falar de outro eco que está me vindo aqui na sequência, né? Outro eco que eu me recordo também, é uma fala de Jesus no Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele fala o quê? De conduta, né? De como devemos agir realmente, né? Isso. Está falando o tempo todo de conduta. Então, lá no Sermão do Monte tem um pedacinho que ele fala assim: quem, portanto, violaram, e você falou muito né, de seguir as leis e tal. Então, quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Gente, é exatamente o que o Paulo está falando aqui nessa carta. Para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa, né? E ainda Jesus prossegue ali. Quem, porém, praticar e ensinar, aí sim, esse será grande no reino dos céus, né? Por isso, e ainda ele fala na sequência, né? Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Então, veja que ele está falando de entrar no reino dos céus, né? Que para isso você precisa exceder a justiça dos escribas e fariseus. Porque eles falam e não fazem, né? Que é isso que Paulo está falando aí para a gente, né? Isso. Fazem, às vezes, o contrário, né? E isso nos remete até a outra coisa, né? Que diz assim, os escribas e fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés, né? Sentaram-se na cadeira de Moisés, portanto, tudo quanto disserem, fazei e observai, mas não façam de acordo com as coisas que eles fazem, com as obras deles, né? Porque eles dizem e não fazem. Eles colocam pesos pesados nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não querem mexer um dedinho para fazer aquilo lá, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto da noite aqui, né? Então, porque sentados na cadeira de Moisés, eles estão se exaltando pelo conhecimento adquirido, não é? Então, é aquela coisa, os que se exaltam serão humilhados e os que forem humilhados serão exaltados, né? Então, nessas condições aí, sentadinho na cadeira de Moisés, eles não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem também, né? Ou pelo menos dificultam a entrada dos outros, né? Aí Jesus até diz, os publicanos e prostitutas se procederão no reino dos céus. E aí, né, mas eu fico imaginando a cara deles quando eles ouviram isso. Deve ter sido assim uma coisa terrível para eles, né? Deve ter sido terrível. Eu acho que deve ter sido um dos momentos em que eles decidiram que Jesus tinha que dar um jeito nele. Tinha que morrer, não é possível. O cara não pode falar isso na nossa cara, né? Como assim? Publicanos e meretrizes vão preceder, vão antes entrar no reino dos céus do que eles. Né? Então, percebo. E em algumas falas, Valdete, eu percebo isso, assim, é que às vezes a gente não dá a devida atenção, né? Veja, se Jesus está dizendo assim, ó, publicanos e meretrizes vão preceder vocês, quer dizer, entram antes, é porque entram publicanos, entram meretrizes e vão entrar também fariseus, ou seja, todos entram. Todos entram. Perceba como assim o sistema que o homem criou depois, na sua teologia humana, de separar, né? Esses entram, esses não entram. Esses vão para o inferno eterno, esses vão para o céu, vão ficar lá em beatitude, né? É algo que não casa, é algo que não encontra assento, não encontra fundamento na fala de Jesus, daquele que dissera que nenhuma ovelha dele se perderia. E aqui vai dizer, ó, independente do que vocês estão pensando aí, que é o certo, que é o errado, né? Eu estou dizendo aqui para vocês que se falar e não praticar, não adianta, vocês vão ficando para trás. Aqueles que têm uma vida torta aqui hoje vão se arrepender, vão se corrigir e vão adentrar
entendendo aqui não um espaço geográfico, mas vão adentrar aqui um espaço psíquico, um espaço do sentido espiritual, que até então eles desconheciam, e que adentrar isso vai promover uma renovação que não existe ainda em vocês. Quando ela ocorrer em vocês, vocês entram também, mas eles vão entrar primeiro, porque vocês insistem em serem orgulhosos e ficarem assentados aí na cadeira de Moisés, ditando as regras, né? Então, aplicando isso para a gente, cuidado, amigos. Cuidado, cada um de nós, que a gente ouça isso. Cuidado para não se assentar na cadeira de Moisés e ficar naquela velha história lá do dito popular, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ou sentar na cadeira de Kardec também, né? Sentou na cadeira de Kardec, complicou tudo, né? Então, a gente, infelizmente, tem esses automatismos que vão passando século após século, milênio após milênio, repetindo os mesmos padrões, os mesmos erros, né? Então, romper com isso é necessário. E compreender, sobretudo, que a mensagem vem para transformar primeiro a mim mesmo. Se tudo que eu estou falando aqui, se tudo que eu estou estudando, estou meditando, servir de fato para me tornar uma criatura melhor, se quando eu deixar essa vestimenta física chegar ao mundo espiritual melhor do que quando aqui cheguei, que ótimo, que bom. E se isso servir para promover a mensagem, e se isso servir para inspirar outras pessoas, melhor ainda. O fato é que a gente deve divulgar, mas divulgar com devido compromisso, com devido respeito, né? Com a devida clareza de que essa mensagem tem que fazer sentido nas nossas vidas, né? Eu gostaria de retomar aqui, a gente olhando para o verso, porque eu gosto muito de olhar para o próprio texto, para que a gente não se perca no sentido do ensino, né? E esse verso 24, a fala de Paulo, eu consigo enxergar aqui, Ângelo, Valdete, assim, pelo menos 3, vocês podem enxergar mais, sem problema nenhum, até discordar dessa divisão, mas 3 pontos que eu acho que são essenciais para a lição. Primeiro, Paulo está dando a devida autoridade à lei. Ele poderia simplesmente usar uma fala solta, mas ele está recorrendo à lei e dizendo, porque está escrito. Lembrando que Jesus também vai usar essa expressão inúmeras vezes no Evangelho. Está escrito, está escrito. Ouviram o que disseram os antigos. O que é isso? Que lei é essa, gente? É alguma lei civil, penal, que a gente usa hoje aí? Não. É a lei de Moisés. É aquela que fora revelada como uma base essencial e daquela que Allan Kardec, lá no capítulo 18 do Evangelho do Segundo Espiritismo, vai dizer que como foco central veio a Israel para se derramar sobre o mundo inteiro, para triunfar do paganismo e para dar a Abraão, olha onde Kardec vai voltar, dar lá a Abraão a semente espiritual, né? Aquela posteridade, aquela descendência tão numerosa como as estrelas do firmamento. Quem é essa descendência? Senão nós, espíritos imortais, que vamos então despertando no processo e reconhecendo essa nossa filiação divina, né? Então, está escrito aqui é muito representativo. Quando Paulo coloca porque está escrito, o Sérgio mencionou aqui, posso correlacionar com o Decálogo? Pode. A Valdete trouxe aqui textos do Evangelho, posso correlacionar? Pode. Posso olhar aqui, como já fizemos referência também aos antigos profetas, posso olhar lá para Isaías, capítulo 52, verso 5, que ele está dizendo assim, e agora, que tenho eu aqui? Pois o meu povo foi levado sem motivo algum, os seus dominadores zombam dele, diz Yahvé. O meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia, sem cessar. Esse é um dos textos aqui que eu tenho segurança que Paulo estava resvalando nele quando escreveu aqui esse verso na carta aos Romanos. Porque ele está olhando para um evento histórico, que foi o cativeiro da Babilônia, e olhando como ocorreu em outros momentos na história de Israel, né? Desde o cativeiro no escravidão no Egito, os 430 anos, os 70 anos de cativeiro na Babilônia, outros momentos em que o povo israelita vai cair sob o domínio de nações estrangeiras. E aqui aquele olhar dos que acreditavam em muitos deuses, meio que realmente zombando, dizendo, e aí? Cadê o Deus único de vocês? De que serviu? Cadê a tal da história do povo eleito?
Cadê a história da aliança? E nós vamos perceber que aquilo que vem dos profetas no Antigo Testamento é sempre esse aspecto de que há uma permissão divina para que o povo de Israel lá, representando inicialmente aquela semente que se espalharia como se espalhou pelo mundo, que aquele povo representasse para a gente um exemplo de que se nós continuarmos a olhar para a lei simplesmente como uma palavra morta, se ela não for aplicada na nossa vida, nós seremos visitados pela mestra dor para que a gente se dobre à necessidade do arrependimento, no sentido de mudança de mente, de esclarecimento, de ser novo ser, nova criatura. Porque se assim não for, nós continuamos no ciclo vicioso de queda, levanta, cai de novo e fica ali na roda, como dizem os orientais, né? Na roda das reencarnações, para que a gente realmente reaprenda as lições que nós negligenciamos ao longo do caminho, né? Então, se está escrito, primeiro ponto, eu estou olhando para a lei como fundamento, como base essencial, para que eu aprenda, além de estar na minha consciência, olha só o cuidado, está na minha consciência, está escrito para ser uma relembrança. Eu vou à subpergunta da questão 621, eles estão dizendo isso, é um lembrete. A lei divina está na minha consciência, mas ela está escrita diante de mim, ela está sendo pronunciada até hoje, por profetas, por aqueles que ensinam, por aqueles que procuram divulgar a mensagem, está nos meus ouvidos a todo instante, para que eu relembre e não menospreze a lei. E esse nome de Deus blasfemado aqui, como nós já mencionamos ao longo desse estudo, né, diz do devido respeito que nós devemos ter nas nossas relações com o sagrado, segundo o princípio da lei de adoração. Para que os gentios, os estrangeiros aqui, né, no escrito de Paulo, para que os gentios, não seja por causa de nós, por causa de vós aqui, vamos nos incluir, por causa de nós, não venham a descrer naquilo que de fato, tanto para eles quanto para nós, é o mesmo chamado. Ângelo, vem com a gente aqui fazer os teus comentários, nós estamos indo aí para a rota final aqui do nosso estudo, das nossas reflexões em torno desse capítulo 2, verso 24 da carta aos Romanos. Ângelo? A dor da disciplina é grande, mas a dor do arrependimento é muito maior. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Erasto, ele nos fala sobre os falsos profetas. Ele nos diz assim, que encontrar aqui: desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus e se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certo. Então, são aqueles que a Valdete falou, você falou, que se sentam na cadeira de Kardec, no trono, né, e se dizem os maiorais e querem nos ensinar os caminhos, sendo que eles mesmos não os fazem. São aqueles que prometem muito em nome de Deus, sem saber se irão cumprir ou não. São aqueles que dizem: venham para cá, olha a prosperidade, carro novo, vida fácil, dinheiro, emprego, posição social, e vão prometer. Então, esse Deus único que você fala, ele realmente é único. Ele é um Deus de todos nós. Ele é um Deus que ora por todos nós. Ele é um Deus que não deve ser nem blasfemado nem entre os gentios, nem entre ninguém. Esse Deus, nós temos que entender que ele é soberanamente bom e justo. Ele, sendo soberanamente bom e justo, ele quer a cada um de seus filhos o progresso neste mundo de provas e expiações. E aqui estamos para isso, para nos elevarmos, para crescermos e busquemos isso cada dia mais, e conseguimos muito isso, não blasfemando o nome de Deus.
E um dos primeiros mandamentos que está lá no Decálogo é não dizer o seu santo nome em vão. Muito bem, muito bem. É sempre bom a gente reforçar realmente, porque assim está na base, né? Está na essência. Como Kardec vai escrever lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Decálogo é lei divina, lei de todos os tempos e para todas as nações, né? Então não devemos desprezar a realidade experiencial de viver esses preceitos, sim, ainda hoje, né? Valdete, gostaria que você contribuísse aqui também. E eu vou trazer aqui, Valdete, mais uma reflexão que o Sérgio aponta para a gente. Achei interessante o que ele colocou ali. Sim. Pode comentar, Valdete. Então, porque ele fala que ele pergunta, né, se existe uma correlação da blasfêmia na figura do meu próximo, justamente no sentido de que somos imagem e semelhança de Deus. Blasfêmia atingiria Deus pela intenção de blasfemar contra o meu próximo. Eu achei perfeita a colocação dele, né? E a gente faz lembrar, a gente também, acho que está lá, está lá no livro Consolador, que Emmanuel fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoada, né? E o que seria isso? Eu acho que tem tudo a ver também com esse texto aqui do Paulo, porque ele comenta lá que se você, assim, assim, considerando assim todas as noções que a gente tem já, né, do conhecimento da lei, tá? A nossa noção de responsabilidade na vida, né? Então, quando a gente comete uma falta em plena consciência daquele dever que eu tenho, que eu tenho em função do conhecimento que eu já adquiri, né? Ele guarda essa questão do pecado contra o Espírito Santo, contra o que você próprio é, o Espírito Santo você, o teu Cristo interior, né? Então, por que ele fala que é um pecado que não será perdoado? Porque você está tão fora de conexão com a lei, realmente, para você fazer aquilo. Então, enquanto a tua consciência não voltar para dentro da lei, você não consegue visualizar aquele equívoco que você cometeu, né? Então, é eterno enquanto dure, né? É eterno enquanto você não consegue retomar sua posição dentro da caminhada do bem, dentro da sua caminhada junto da lei divina, né? Então, a blasfêmia ela pode ser dirigida a Jesus, como a gente tem até no Evangelho, ela pode ser dirigida, assim, na ofensa que nós fazemos ao nosso próximo, né? Quando você tem consciência daquilo, da lei, e você comete um equívoco desse, ela não é perdoada assim, não é perdoada por você mesmo, né? Porque você não consegue visualizar o equívoco que você cometeu. É isso que eu entendo, né? Mas voltando ao nosso versículo, Emerson, eu acho que, assim, como você falou, a gente já está finalizando aqui o nosso tempo, né? Eu acho que o grande puxão de orelha, vamos dizer assim, que Paulo faz para a gente, né? É para a gente observar que para a gente não sentar nessa cadeirinha de Moisés e na cadeirinha do Kardec, né? E se preocupar muito com a questão de que a minha postura é o que vai contribuir com o outro, né? Então, é a nossa preocupação com o exemplo que a gente tem que dar diante do que a gente, principalmente nós, que estamos aqui nessa live tentando passar uma mensagem, né? A gente não é grandes coisas, né, Emerson? Mas a gente tem uma responsabilidade, não é isso? A gente tem uma responsabilidade com o que a gente está falando. Mas não só com o que a gente está falando, porque senão a gente vira um fariseu, um escriba, mas com o que a gente vive no dia a dia, com o que a gente vive com a nossa família, com o que a gente vive com o vizinho, com o frentista do posto,
com o caixa do supermercado, né? Com qualquer pessoa que a gente encontra na rua. Eu acho que essa é a postura do verdadeiro judeu que ele fala aí, né? Eu não sou judeu, não sou judia, mas é a verdadeira postura do cristão, né? Do cristão, daquele que tem um pouquinho de conhecimento, não precisa ser muito, não, né? Mas tem noção de como tem que ser a sua postura, como tem que ser a sua maneira de ser dentro da família, junto com as minhas cachorrinhas. Tem aqui 3 cachorrinhas que estão aqui comigo, que estão aqui querendo sair aqui, mas eu tô dando uns tapinhas assim de carinho nelas para elas se acomodarem, entendeu? Então, é a maneira que você tem, não só com o ser humano, mas com os animais, com a natureza, com tudo, né? Com tudo. Então, o grande alerta desse versículo é para a gente analisar o que nós estamos fazendo, o que está servindo de exemplo para quem está presenciando a nossa jornada, né? A nossa jornada. Eu acho que esse é o grande puxão de orelha que Paulo está dando para a gente com esse versículo. É isso? Muito bom, Valdete. Assim, eu ficaria mais horas aqui com vocês. A gente percebe como a gente começa, né, a avançar e aprofundar e estender, e a gente percebe o quanto isso se abre diante de nós, olhando para um único verso, como esse que nós encontramos aqui na carta aos Romanos na noite de hoje, né? Mas vamos aqui ainda trazer, ó, cumprimento, Marinês Santos da Silva, paz profunda a todos nós, a paz do mestre Marinês, bem-vindo aqui conosco no estudo da noite. E um comentário aqui ao final do Dirceu Meado, né? Paulo, doutor dos gentios, aconselhava a seus ausentes para a obtenção do conhecimento da religião, exame nítido, racional, inteligente de todas as escrituras. Por esse meio, chegaria ao conhecimento da verdade. Examinar tudo, mas abraçai o que for bom, né? Referência aqui à primeira carta aos Tessalonicenses, o verso 21. Sempre aplicável o conceito, né? Para que a gente aprenda realmente, retenha aquilo que seja proveitoso. E é isso que procuramos aqui, gente, no nosso estudo, de fato, realizar por muito que recebemos nessa mensagem do Evangelho, aqui sobre a ótica, sobre a perspectiva da doutrina espírita. Vamos chegando ao final aqui do nosso estudo, mas sem antes chamar aqui Ângelo e depois Valdete, nossa querida convidada, para suas palavras finais. Primeiramente, Ângelo, agradecendo a tua presença mais uma vez, Ângelo, gratidão pelos teus comentários tão pertinentes que favorecem aqui também o desdobramento do ensino. Pode deixar tuas palavras finais. Como a Valdete disse, que nós somos, eu vou parodiar grande. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E possamos ser essa mudança, cada um de nós. Paz e luz a todos. Exato, Ângelo. Valdete, minha querida, mais uma vez, gratidão pela tua presença, pela tua participação. Tenho certeza que contribuindo por demais aqui os desdobramentos do nosso estudo, e fica desde já convidada para outras oportunidades, que a gente possa compartilhar esse evangelho que tão bem faz a cada um de nós. Querida amiga, suas palavras finais. As minhas palavras são só de agradecimento, né, por essa oportunidade bendita da gente estar aqui numa noite tão gostosa, né? Então, com tantas reflexões, falando de Jesus, falando de Paulo, por consequência, falando de Gesiel também. Né? É uma alegria, eu só posso te agradecer por essa oportunidade. E eu acho que, como eu falei já, né, no final, eu acho que o que a gente tem que lembrar sempre é da nossa postura com relação ao nosso irmão diante de tudo o que já nos foi ofertado no Antigo Testamento, com o Evangelho, com a doutrina espírita. Nós temos muita coisa para nos apoiar, né? Então, que a gente possa trazer isso, não embaixo do braço, a Bíblia embaixo do braço, mas trazer para dentro do coração e vivenciar isso, né? Muito obrigada, Emerson. Foi uma grande alegria estar com você aqui, uma grande alegria estar com o Ângelo. Muito obrigada. Fiquem com Deus e que Jesus prossiga te fortalecendo aí no teu trabalho.
Todos nós, gente, gratidão por essa oportunidade, de fato, aqui, deixando mais uma vez o convite para vocês, seja na página do Facebook, seja no canal do YouTube, digita lá, NEP V de Jesus. Acompanhe as nossas atividades semanais, e aqui às segundas-feiras, sempre às 20 horas, o nosso estudo sequencial da Carta de Paulo aos Romanos, na série Romanos, verso a verso. Deixando aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus os abençoe hoje sempre. Até a próxima. Até breve. Tá bom, deve sair.